Você participou, foi do Startup Weekend Women, não foi? Tá, é verdade. Você é de Bauru originalmente. Exato, era de Bauru originalmente, como você estava dizendo. E a gente bateu um papo com ela, a gente falou, puxa, cara, tem tanto conteúdo legal para falar, a gente quis trazer ela aqui para Prudente. Então agora você está morando aqui, não tá? Ainda não. Tá bom, ela vai explicar, ela vai ter tempo para falar, tá? Mas ela vai falar de projetar para solucionar, como resolver problemas de forma criativa. Com vocês, a Júlia Yuri. Boa noite, pessoal. Como o João falou, meu nome é Júlia. Eu sou de formação na área de design, tanto gráfico quanto produto. E tem algum outro designer aqui, fora o Paulo? Ok, Ok, então vocês dois. Já apareceu algum tipo de pergunta assim, por que vocês têm essas ideias tão legais, tão diferentes? Por que vocês são tão criativos e tal? Já aconteceu, ok, ponto validado, bacana. E essa fala, na verdade, veio exatamente disso, e eu comecei, inclusive, a conversar com colegas meus, não só designers, como artistas, arquitetos, pessoas criativas, por assim dizer. E, historicamente, para quem nunca teve contato com uma pessoa dessa formação, a gente tem muita aula em laboratórios, em ateliês, então a gente tem essa formação muito voltada para essa experimentação, seja de material, seja de trabalho em grupo, mas sempre é um processo de teste e dentro de um laboratório, dentro de um ateliê. O que acaba acontecendo é que sim, a gente se torna essas pessoas experimentais e que a gente pode errar e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem esse processo muito autorreflexivo e que algumas pessoas não conseguem ao longo da sua formação ter. Porém, nem sempre isso é positivo, porque quando a gente está nesse processo autorreflexivo, ou a gente projeta para nós mesmos, o que é um grande problema, né? E também o que a gente acaba fazendo, como qualquer universitário, né, dar aquela puxada de saco em alguns professores para conseguir a nota. Então, não é exatamente, eu vou focar em fazer um projeto para uma comunidade ou para uma equipe específica, e sim, ou é para mim, para o meu portfólio, por assim dizer, ou é efetivamente para eu ter nota, o que é um comportamento de adolescente normal dentro da universidade. Mas considerando que esses treinamentos dentro de laboratório, essas técnicas, elas têm que vir tanto com essa competência, com esse tecnólogo, por assim dizer, que muitas vezes, de fato, outras formações têm, mas também com essa avaliação estética bem desenvolvida. Então, não é só uma questão de, legal, então o designer deixa tudo bonitinho, deixa a interface amigável, parará. É uma coisa que acaba sendo muito mais profunda do que isso, tá? Então, como que isso, de fato, é mais profundo? Na nossa formação, independente daí, quando eu falo nossa, é de todos nós, não só artistas, arquitetos e designers, a gente acaba se distanciando um pouco dessa parte do lado social, dessa ciência social, dessa ciência analítica, de com que pessoas a gente está ligando, e efetivamente a gente deveria estar analisando a nossa sociedade, analisando como que a gente vai servir e ajudar a sociedade, tanto quanto sociólogos de fato, quanto pessoas teóricas que estão trabalhando ali com o social, com a sociedade de fato, né? E por que isso é tão importante? Hoje em dia existe, como o próprio Guilherme comentou na primeira fala, hoje em dia você ser empreendedor, você ter essa formação de eu quero criar algo, eu quero botar uma ideia no papel, eu quero transformar algo, acaba sendo uma pedra, um caminho divisório entre você ser alguém, entre muitas aspas, obviamente, e você, na verdade, se acomodar, tá ali dentro daquela zona de conforto. E, ao mesmo tempo, as formações atuais, elas acabam tendo essa questão de você resolver problemas para tecnologias que ainda não existem, né? Então, eu acredito que muitos de vocês, inclusive, já devam ter encontrado esse impasse, né? Então, a gente está entrando numa sociedade pós-industrial, mundo em nuvem, impressão 3D, open source e tal, só que, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que vai ser disso. Então, é interessante, por exemplo, se você tem uma aula de história, você sabe quais foram os efeitos daquela sociedade, os efeitos daqueles processos produtivos, das tecnologias criadas e como que isso interfere. Então, às vezes, essa noção de história
Não é uma coisa isolada de, eu sou arquiteto, então eu sei porque essa igreja ela foi feita devido à fé que era muito importante, lá, lá, lá. Gente, isso é história, tá no nosso dia a dia, isso faz parte da gente. Independente de a sua formação acadêmica, depois que você escolhe ser desenvolvedor, ser um técnico ou ser um designer. Efetivamente, essas coisas no nosso dia a dia, a sociedade, acaba influenciando o como esse processo e como esse profissional pós-industrial ele vai ser formado. Tá? E daí essa questão de como que essa sociedade vai ser formada. Então, que tipo de profissional que eu quero ser, independente da minha área de formação? É, na verdade, um debate político. Né? Se a gente para pensar, então, qual que vai ser a nossa atuação? Qual que vai ser a influência que eu vou ter dessa sociedade em mim? E como que eu vou lidar com essas mudanças, sendo que elas ainda não encerraram? E sendo, se a gente parar para pensar, a tecnologia que hoje é produzida em um dia, no século passado ela demorava 50 anos. Tá? Então, é uma mudança muito rápida e que, tecnicamente, a gente tem que estar preparado. E quando eu digo tecnicamente, é no sentido da habilidade. Tá? No sentido de um conhecimento que eu possa estar, de fato, aplicando isso, tá bem? E daí onde que eu coloco, então, o papel do projetista? Não estou colocando aqui o projetista, aquela pessoa sentada, desenhando e tudo mais, mas o projetista no sentido alguém que projeta, que vê o futuro. Se a gente para realmente na palavra projétil, é algo que é lançado e tem uma curva e ela vai em frente. Ok? Então, é algo que se calcula, que você tem o caminho traçado. Ok? E eu acabei dividindo em 3 possíveis caminhos, por assim dizer. O primeiro é até dar, na minha opinião, um passo atrás e a gente manter como as coisas já eram. Então, eu detenho um conhecimento e eu aguardo a pessoa necessitar desse conhecimento. E eu acho, inclusive, isso um pouco medieval, se a gente parar para pensar. Então, por exemplo, eu tinha uma guilda de artesãos e só aquelas pessoas tinham aquele conhecimento fechado e que eu ia lá porque eu precisava de um item específico e só aquelas pessoas, uma classe determinada, detinham aquilo. O segundo, que é exatamente o oposto e até relativamente utópico, mas tem pessoas, inclusive, seguindo nesse caminho, que é o open source. Então, como que eu dou autonomia total ao meu usuário? Então, eu não preciso mais comprar roupa, eu não preciso mais comprar móvel, eu não preciso mais vender nada. Eu faço tudo. O famoso do it yourself é exatamente isso. Então, é uma autonomia completa do que o usuário está querendo ter o profissional liberal, na verdade, distinto, porque eu não preciso de uma pessoa trabalhando para mim. Eu tenho todos esses mini conhecimentos, essas técnicas aplicáveis para estar utilizando. E o meio termo, que eu acredito que é onde a gente está agora e caminhando, talvez, para uma melhora, é efetivamente ainda se manter esses especialistas, esses profissionais, essas pessoas qualificadas com conhecimento técnico daquilo, porém colocar os usuários dentro desse projeto, colocar a sociedade dentro do desenvolvimento dos projetos de vocês. E a característica, efetivamente, desses projetos é que eles advêm de problemas. Então, eu não vou fazer por exemplo, um site porque eu quero, porque eu acho legal. Até porque, se você for fazer isso porque você acha legal, só você vai acessar, no máximo, sua mãe, sua madrinha, talvez, né? Então, como que eu vejo, de fato, um problema, sendo que muitas vezes ele é invisível? Como que eu valido isso? Qual que é a minha experiência dentro dessa comunidade? Mas eu tenho que encontrar esse problema, porque senão eu não vou ter nunca uma solução. Então, essa parte da ciência social ainda é muito, muito importante. Porém, ela tem um distanciamento. Ela tem um distanciamento da análise e da prática. De como, de fato, as pessoas analisam. Então, por exemplo, a gente para pensar os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos e tudo mais, como que existe toda essa análise e como que eu, de fato, aplico isso no dia a dia, como que eu pego esse conhecimento e transformo ele em uma solução, tá bem? Então, como que eu, inclusive, reeduco os antropólogos, os sociólogos, etc., para eu conseguir criar um canal de comunicação e como que eu também reeduco essas pessoas tão técnicas, tão práticas, efetivamente, para pensar em termos sociais. E como que eu faço eles colaborarem.
Então, lembra aquela questão no meio termo? Ou eu ensino tudo e a pessoa se vira, ou eu espero a pessoa chegue em mim e traga a necessidade. E é, na verdade, esse meio termo. Eu tenho que entender o que a pessoa precisa e utilizar o conhecimento técnico que eu tenho. E daí a gente fica nesse negócio, legal, mas daí eu só consigo resolver alguns tipos de problema. Porque eu tenho um conhecimento técnico específico, o que é ótimo. Você ser especialista em alguma coisa é muito importante. Mas a questão é como que eu desenvolvo essa minha especialidade, mas que eu tenha uma abrangência de entendimento onde ela vai ser aplicada. Tá certo? Então, eu posso sim resolver um problema de engenharia, de construção, efetivamente, de uma forma criativa. E eu posso ter, por exemplo, uma exposição ou uma obra de design que efetivamente ela tem uma lógica muito fechada e muito bem estruturada, tá bem? Porque, na verdade, no mundo real, por assim dizer, no dia a dia, no trabalho, não existe essa divisão. A gente não tem a consciência dessa divisão. Lógico que a gente tem, eu sou uma pessoa mais solta, mais criativa, tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês ao fim da fala é que a gente pode desenvolver isso. Porque, efetivamente, elas não se separam. Então, a questão da imaginação e do raciocínio, elas não se separam. E a gente, por mais que a gente tente ter consciência disso, eles não são independentes. É uma coisa que a gente não sabe. Eu entrei nesse caminho, agora eu vou abrir uma porta e vou ser criativa agora. Não, eu tenho que fazer por exemplo, o próprio cálculo. O cálculo em si, apesar de por mais técnico que ele seja, ele ainda pode ter muitas soluções criativas. Mas como que isso de fato são relacionados? Como que eu sei, como que eu construo de fato isso? A primeira é a sua relação com o mundo exterior. Então, como que você interpreta o mundo exterior? E isso eu não preciso ter uma formação específica, eu vou frisar muito isso, ok? E como que eu tenho a minha própria influência no meu corpo. Então, por exemplo, hoje não estou conseguindo trabalhar porque eu estou estressado, porque eu estou cansado. Provavelmente alguns já passaram por isso. Isso é como você influencia o seu próprio raciocínio, a sua própria imaginação. E, estou num ambiente que não é legal, não estou num espaço de cowork feito aqui e tal, parará. E isso é como que o ambiente influencia nisso, tá bem? Então, eles são bipolares, sim. Então, tem aquela questão ao lado direito, lado esquerdo do cérebro, tal. Mas a questão é que o exterior e interior é muito mais importante, esse autoconhecimento acaba sendo mais importante do que, de fato, eu vou estudar como ser criativo, eu vou estudar como ser mais lógico, ter um pensamento lógico mais rápido. Então, sim, tem pessoas que defendem que a gente tem que ter um regime livre e aberto, no caso, se você quiser estudar, aumentar o seu repertório criativo. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que ter esse pensamento do mundo real, do que é factual, do que pode ser aplicável e como que eu adquiro o conhecimento e a experiência disso. Porque qual que é o problema de você, por exemplo, fazer as coisas dentro de laboratórios? É que você não aprende com seus erros. Você ter uma aula, por exemplo, ou você estarem assistindo essa palestra, é muito menos eficaz do que efetivamente vocês virem aqui dar a palestra. Ou vocês irem até algum lugar e atender o cliente. E vocês errarem com isso. E isso, muitas vezes, é o problema que a gente não aprende. A gente não sabe errar. E a gente não sabe lidar com o erro. Então, o foco, ele deve ser nessa questão da sua metodologia, de como que eu penso, como que eu agiria se fosse isso, como que eu já agi, como que efetivamente são as maneiras que eu posso estar solucionando esse problema, e não efetivamente, legal, eu entreguei o código, tá pronto. Porque a próxima vez que você for fazer, por exemplo, um novo código, você vai passar por o mesmo processo, pela sua metodologia, pelo seu modo de fazer. E se você não tiver prestado atenção onde você errou, o porquê você errou e assim por diante, é muito capaz que você faça os mesmos erros. Tá? Porém, adquirir conhecimento ele não acontece de uma forma isolada. Por mais que você trabalhe sozinho e tudo mais, ele não vem de maneira completamente isolada. Toda vez que você tem um grupo de trabalho, por mais que você trabalhe sozinho, mas ainda tem pessoas à sua volta, ou da sua mesma área, ou de uma área afim, ou até realmente, por exemplo, a mãe tá legal, né? Eles ainda têm essa questão de tomada de decisão, de tensão, de coalizão, inclusive de facção.
quem já trabalhou, às vezes, dentro de empresa, acaba vivenciando isso bastante. Então, o que acaba acontecendo é que essa capacidade social que é necessária dos projetistas, então aquele básico, eu tenho que saber explicar o que eu estou pensando, e o que, às vezes, pra gente que é da área criativa, entre aspas, acaba assim, deixa que eu desenho. Então, assim, vocês terem ferramentas sociais, e daí pode ser desenho, pode ser a fala, pode ser um vídeo, pode ser sonora, terem ferramentas variadas, inclusive, as que mais facilitarem para vocês, é efetivamente como que vocês vão transmitir as ideias de vocês. Porque se você transmitir uma ideia errada, a pessoa não tem culpa que ela interpretou errada, porque existe um ruído na comunicação de vocês. Então é aquela coisa, não é exatamente o que eu estou falando, mas é o que o outro está interpretando daquilo. Então vocês vão encontrar usuários, vocês vão encontrar clientes, vão encontrar legisladores, né? Então todas as pessoas que faz uma avaliação sanitária de um restaurante, ou, por exemplo, faz uma obra e daí eu tenho que checar aquilo. A questão de fabricantes de diversas áreas, e efetivamente essas pessoas precisam ser persuadidas para você concretizar o seu projeto. Tá? E essa questão do grupo, e eu aconselho de fato, é que ele tem uma vantagem clara sobre o indivíduo. Porque não existe essa questão da propriedade particular e nem também do território intelectual de uma pessoa só. Qual que é a força, na verdade, desse espaço-tempo, por assim dizer? É que você tem alguns laços, que na verdade acaba sendo muito ligado à questão de ego, principalmente, que eles se rompem com mais facilidade. Então essa capacidade, tanto de autocrítica, quanto a crítica ao outro, ela acaba sendo despersonalizada. Então deixa de ser uma coisa pessoal de, fulano não gosta de mim, por exemplo. Então, é interessante que os projetistas, novamente, não é questão da formação, e sim alguém que pensa no futuro, alguém que quer realizar alguma coisa e tem um caminho traçado naquele sentido, ok? Que esses pensamentos, eles podem ser, sim, e devem, na minha opinião, ser afetados pelo grupo. E como que esse grupo efetivamente afeta o trabalho do indivíduo em si, tá bem? E daí existe um termo, efetivamente, que chama esse território do grupo. Que daí é essa associação que as pessoas falam e que tem essas palavras, experiências. Então, por exemplo, se eu estou no meu grupo de amigos, eu tenho algumas piadas internas. Se eu estou na minha família, eu não vou usar, por exemplo, certo vocabulário. Se eu vou, por exemplo, trabalhar, é tradição eu ir na hora do cafezinho conversar com fulano. Então, todas essas rotinas cotidianas, ou não tão diárias, né, eles acabam fazendo parte da nossa zona de conforto, por assim dizer, e é por isso que a gente é ágil nesse momento. Porém, lógico que é uma coisa que pode suprimir exatamente essa questão de originalidade, não a criatividade, ok? Então, como que efetivamente eu trabalho em grupo, porém, como que eu não torno isso tão habitual? É interessante que eu tenha, assim, uma zona de conforto, então é aquele momento que eu consigo ser ágil, ok? Mas que efetivamente que essa zona de conforto não me abrace e eu fique ali tirando uma soneca, basicamente, ok? Então, sim, tem a questão de criatividade do indivíduo e a questão do talento. E talento aqui eu não estou colocando como um dom que é especial, etc. E sim, um modo de raciocínio, ok? Então, como que efetivamente eu lido com os meus ideais, com os ideais do grupo e a relação, efetivamente, como que isso é de fato compartilhado entre eles, tá? E esse equilíbrio, efetivamente, é o que vai fazer a diferença no resultado final do seu trabalho. Então, esse espaço de trabalho, essa interferência entre o grupal e o individual, é o que é interessante vocês perceberem até onde o raciocínio de vocês, por assim dizer, está sendo interferindo. Desculpa. Está recebendo interferência, ok? E o que é interessante, essas conversas do café, essas ajudas rápidas de, vem mexer aqui no meu computador rapidinho, tudo isso não é registrado. Então, a gente não tem a atenção devida ao nosso processo. Em o que a gente errou, em como a gente errou, em como a gente acertou, inclusive. Então, a gente sabe que a gente entrega, a gente tem uma deadline e a gente entrega. Mas o processo em si, o modo que eu trabalho, o modo que eu faço, e não é questão de contar horas.
eu sei que eu consigo finalizar um site em X horas. Eu sei que eu consigo fazer um código em X horas. Eu sei que eu consigo fazer um logo em X horas. Não é a questão de quanto tempo você demora. Isso é importante? Lógico que é. Mas, efetivamente, qual é a sua maneira de criar? Ok? Então, não subestimem essa parte do autoconhecimento. Não no sentido de, vou ler livros de autoajuda, tal, nada contra. Alguns livros até realmente são interessantes. Mas essa questão de não subestimem o próprio processo de vocês. Então, como eu comentei, essas conversas elas acabam sendo invisíveis. E, na verdade, quando a gente vai estudar esse processo criativo de como que estúdios trabalham, como que essas agências trabalham, eles acabam vendo que é na prática, é nesse teste com usuários, com a sociedade, não dentro de um laboratório fechado na universidade, por mais liberal e experimental que aquele seja, mas é a interferência do grupo com os erros e também essa questão de lidar com a sociedade conversando sobre o processo e como que eu posso repetir ele, tá bem? Então, tem essa questão de muitas vezes a atividade de projetar, ela é um trabalho em equipe, seja porque necessita que seja um trabalho multidisciplinar, seja porque necessita que estejam várias pessoas com aquele mesmo conhecimento técnico, e é importante para nosso entendimento pessoal entender como que esse grupo funciona durante esse processo. Então, resumindo, a construção desse repertório e como que ele é formado, então, novamente, como o externo influencia na gente e como a gente influencia exteriormente, é o que diferencia as pessoas influentes. Então, não é exatamente a questão de você ser criativo. Porque, na minha opinião, você ser criativo é uma questão de repertório. Com mais coisas você conhece, com mais coisas do mundo exterior você conhece, com melhor o seu processo você entende, é assim que você constrói as ligações rápidas de originalidade e criatividade. E é assim que, na verdade, você acaba se tornando uma pessoa influente, por causa do seu repertório e do seu autoconhecimento. E não exatamente porque, do meu lado do cérebro funciona melhor, porque... Enfim, existem essas questões de lado direito e lado esquerdo, existem a questão biológica, por assim dizer, mas essa questão do repertório é uma coisa a ser treinada. Então, se fica alguma dica aí, vão a locais que vocês conheçam pessoas diferentes, e que não fiquem também assim, tornem-se especialistas, mas não deixem de, por exemplo, conhecer outras áreas. Então é importante vocês terem esse conhecimento específico, porém saber onde poderia estar sendo aplicado. Afinal, a gente não sabe o que vem por amanhã. Tá bem? Muito obrigada.